Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos, não importa se você está aqui de manhã, de tarde ou de noite, o importante é que você esteja aqui. Se você está aqui, é um sinalizador de que você está curioso em relação às novidades, às últimas notícias sobre o caso Adélio Bispo, e a gente também está em cima disso. A última notícia que veio é que ele pode ser solto a qualquer momento, a gente está aguardando isso, e a pedido de vocês que estão aí do outro lado, a gente vai fazer uma análise de um documentário que foi feito pelo canal 247, muita gente atribui como um canal esquerdista, né? Eu vejo como um canal jornalístico. Tem ali algumas opiniões de alguns colaboradores que se sente que tem um pouco mais um viés, mas no geral vejo muito jornalismo, assim como vejo muito jornalismo na veia de Joaquim de Carvalho, que foi um repórter que eu respeito, que trabalhei junto na época de UOL TV. Estou para trazer o Joaquim aqui um dia para bater um papo, mas enquanto ele não vem, a gente vai analisar esse trabalho que ele fez, que é um documentário sobre a facada do Adélio Bispo. Tem um título já que pode ser um pouco tendencioso, ele é Uma Fakeada no Coração do Brasil, e a partir daí muita gente descredibiliza o material, porém eu acho que tem que ser dado uma atenção, tem que ser assistido. Eu confesso que eu ainda não assisti, vou assistir junto com vocês para a gente ter aquelas reações espontâneas juntos aqui, e quero o seu comentário aqui do lado, o seu compartilhamento, o seu joinha e principalmente a sua inscrição aqui no nosso canal. Muito obrigado aí aos nossos 100 mil inscritos que estão com a gente. Vamos lá, vamos ver o que esse documentário traz para a gente vai fazer em série, porque o documentário tem 1h44, então a gente vai fazer por partes, analisando trecho a trecho, e aí com a sua opinião a gente vai contribuindo com toda essa democracia de opiniões aqui do YouTube, beleza? Vamos lá? Canal 247, Uma Fakeada no Coração do Brasil, repórter Joaquim de Carvalho. Fala pra gente, Joaquim, o que é que só você viu? Litoral manchada de sangue. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, é esfaqueado em Juiz de Fora. Nós estamos indo agora a Juiz de Fora. Eu entendo que eu estou diante do maior desafio profissional da minha vida. E um desafio profissional para qualquer repórter, que é contar os bastidores de um episódio muito nebuloso, que mudou a história do Brasil. Independente de qualquer teoria, de qualquer hipótese, é fora de dúvida que aquela facada, ou suposta facada, mudou a história do Brasil. Concordo. E permitiu a ascensão de um projeto autoritário. Precisa ser bem descrito, não pode haver dúvida sobre o que ocorreu no dia 6 de setembro de 2018. Nós vamos para lá encarar esse desafio. Desejo-me sorte. Foram quase 2 meses de investigação. A reportagem mais complexa que eu já fiz. Para ter uma ideia, ela envolve todos estes personagens. Para entender o caso, ou para tentar buscar a verdade, neste caso, é preciso relacionar estas pessoas, e por isso que nós fizemos. Tudo isso começou com uma saída, uma viagem muito suspeita de Bolsonaro a partir do Rio de Janeiro em direção a Juiz de Fora. Foi uma viagem atípica. Como assim? O Bolsonaro normalmente ele viajava com o chefe de segurança no carro. Naquele dia o chefe de segurança não foi nesse carro, porque o Carlos Bolsonaro quis ir, e foi também o general, que é o general Santos Cruz, foram no mesmo carro. E o Bebiano, isso é importantíssimo. O Bebiano deu o recado várias vezes, insinuou várias vezes de algo estranho tinha ocorrido. Ele dizia que o Carlos Bolsonaro não tinha ido a nenhum evento de campanha conosco. Nesse dia o Carlos cismou de ir, era uma viagem curta, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, uma viagem de 2 horas de carro. O Carlos foi dentro do carro,
um drone, parecia uma criança brincando com aquele drone, e nem eu pude ir dentro do carro, nem o capitão Cordeiro e nem o Max do BOPE. O resultado, ele desembarcou sem o colete, né? O colete não teria evitado 100% do ferimento, mas provavelmente teria limitado a penetração da faca. Mas voltando à sua questão, Rangel, eu passei um ano avisando e dizia sempre para ele: capitão, o senhor ainda vai levar uma estocada. Era o termo que nós usávamos, não era só eu. Para um pouquinho aí. O Bebiano, para quem não sabe, ele era o chefe de gabinete ali do Bolsonaro, o braço forte do governo dele. Acabou falecendo em 2022, né, vítima de um infarto fulminante. Aí começa a surgir uma série de teorias da conspiração também, que falam que mataram o Bebiano, queima de arquivo. Não acredito nisso, tá? Então isso é uma das fake news. Estava junto com o filho, não tem como, né, ter tido nenhum tipo de assassinato. Simplesmente foi uma morte natural. Então o Bebiano está aí, uma entrevista muito importante, falando que o Carlos Bolsonaro nunca participava desse tipo de situação, e nesse caso aí participou. E aí depois tem aquela história de que o Adélio teria estado no mesmo estande de tiro do Carlos Bolsonaro dias ou semanas antes do acontecimento da facada. Vamos seguir assistindo aqui, só para contextualizar quem é o Bebiano, para quem está fora do ar aí. Aqueles desembarques, aquelas chegadas nos aeroportos, aquilo estava ficando muito tenso, muito perigoso, porque como é que você vai saber quem é que está naquela multidão, com que tipo de intenção? Bolsonaro, ele chegou até a Juiz de Fora meia hora, uma hora com antecedência. Aí ele fez uma primeira parada no Trevo, e ali algumas pessoas já o aguardavam, seguidores, e ele então conversa com algumas pessoas. Foi bem tranquilo a chegada dele ali no Salvaterra, não teve nada de diferente que chamasse atenção ou que fugisse assim, do padrão das coberturas políticas que eu já fiz. O Bebiano também chega ali, o Bebiano vai acompanhar o Bolsonaro muito de perto, e depois você vê também quem organizou com o presidente da Associação Comercial, organizou aquela viagem que é o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que depois viraria ministro e é de Minas Gerais. O primeiro compromisso de Jair Bolsonaro em Juiz de Fora foi uma visita ao hospital especializado no tratamento de câncer, e que é mantido por uma associação de mulheres. Na época nós sugerimos essa visita às cônsules, porque na mídia batia muito forte nessa época, dizendo que ele não gostava de mulheres e as mulheres estavam contra Bolsonaro. E as cônsules fazem um trabalho brilhante aqui, é um hospital de mulheres, liderado por mulheres, e que faz um trabalho muito bacana. E, além disso, é um hospital de tratamento de câncer. Então nós entendemos que seria muito importante, até para a imagem dele também, fazer uma visita ao Hospital das Conças. Um fato aqui chamou a atenção, inclusive da imprensa. Homens e pelo menos uma mulher que vestiam preto se apresentaram como seguranças voluntários. Eles que controlavam o acesso das pessoas ao hospital. O fato chamou a atenção porque, como candidato, Bolsonaro já tinha a proteção da Polícia Federal. Ali já foi um clima muito diferente do que eu encontrei no Salvaterra. A equipe de segurança dele nervosa, reagindo de uma forma mais agressiva com a imprensa, na visita dele dentro do hospital, às vezes impedindo o nosso trabalho, a nossa circulação junto com o candidato a presidente para registrar a visita dele ali dentro das Concer, e aquilo gerou uma atenção. Teve muita discussão ali da imprensa com a equipe de segurança. E tinha outra equipe de segurança também, que não estavam identificados como policial, com distintivo ou qualquer outra coisa, que eram algumas pessoas vestidas de preto. Toda a organização dessa visita de Bolsonaro a Juiz de Fora, toda ela foi feita pela Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora. A única coisa que não ficou sobre nossa responsabilidade, é importante que se diga, foi pura e exclusivamente a questão da segurança. Esses seguranças, ele assumem um certo protagonismo.
Então eles ficam impedindo impedem as pessoas de entrar, enfim, selecionam aqueles que vão entrar com o Bolsonaro no hospital. Ali tem até um certo estresse, inclusive com a imprensa, porque eles têm essa autoridade, e essa autoridade não é questionada por ninguém, de decidir quem entra e quem deveria ficar lá no hospital. O Marcelo Bramever, foi ele que teria feito todo esse planejamento de segurança que envolvia esses seguranças voluntários, o que já é uma falha de segurança. Porque é o seguinte, como é que você vai saber que são todos mesmo ali de confiança? O então candidato ficou aqui cerca de 45 minutos e depois foi para um encontro com empresários no Hotel Trade, bem perto daqui. Meus amigos, eu já estava bastante emocionado, vocês imaginam. O senhor chegou a andar no carro com ele num trajeto, foi registrado na época. Ele tinha colete à prova de balas, por que ele não usou? Olha, realmente eu não sei. O senhor chegou a ver o colete à prova de balas? Sim, me parece que quando eu entrei no carro com ele na Asconcer para ir até o Trade, numa Pajerinho preta, se não me engano, tinha lá o colete à prova de bala, sim. Alguns dias antes, ele tinha estado no Acre, no Rio Branco, e estava com colete à prova de balas. A assessoria disse que ele só usaria colete à prova de bala. Foi quando ele, aquela cena no palanque em que ele pegou um tripé e disse que... Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Por que é importante falar que o colete estava dentro do carro? Porque há uma versão de que teria havido uma troca de carro e o colete não estaria naquele carro sobressalente, né, o carro reserva. Isso não é verdadeiro, ele não quis usar o colete à prova de balas. Foi várias vezes aconselhado a usar, ele não quis. E ele colocou a camiseta que era feita sob medida para a narrativa que estava sendo colocada, de uma vítima da oposição, de quem estava querendo mudar o Brasil. Então ele, meu partido é o Brasil, ele colocou a camiseta e você olha as fotos, você não vê outras pessoas com aquela camiseta. E ele colocou e não quis usar o colete à prova de balas num local que era absolutamente necessário usar, porque era muita gente. Deixa eu fazer um contraponto. Deixa eu fazer um contraponto aqui. Então, aqui a sugestão do documentário é de que ele teria sido negligente de não colocar o colete. Vamos combinar aqui entre a gente. Você é um candidato à presidência, tem ali no carro um colete à prova de bala, mas em cada lugar que você foi até então, você se sentiu amado, você não se sentiu em risco de nada, e você deixaria de colocar um colete para, do jeito que está sugestionando ali, arriscar tomar uma facada na barriga sem saber o que vai acontecer? Eu acho muito perigoso, né, esse tipo de insinuação. Acho muito perigoso. Porque até quando eu brinco com o meu filho, que é pequeno, e falo, vai, capricha, dá um soco na minha barriga quando eu estou bastante treinado, que não é o caso agora, que eu estou bem fora de forma, eu fecho ali a musculatura e falo, vai, pode dar o soco, você fica temeroso. Um soco, hein? Aberto, não estou falando uma pontada de dedo que dói até mais do que um soco de repente. Agora imagina você se colocar como um alvo de uma facada a troco de, sei lá, tentar aumentar sua popularidade, como aconteceu, e acabou ganhando a eleição também por conta dessa popularidade. Mas eu não acredito que ninguém em sã consciência deixaria de usar um colete já esperando que vai tomar uma facada a qualquer momento na barriga, né? Eu acho que é uma hipótese, né? Pode ser, dependendo do nível de loucura da pessoa, mas não vejo o candidato em questão com esse nível de loucura ao ponto de colocar sua vida em jogo para assumir o poder. Na verdade,
não viu Bolsonaro com essa sede de poder nem durante o seu próprio governo, porque se governasse já com essa sede de dominar a direita, perpetuar no poder, como a gente vê o lado da esquerda querendo fazer, né, uma perpetuação de poder, ele teria sido mais polido nas palavras, sido mais contido. Eu vi um cara deslumbrado com o cargo ali, governando sem medo de ser feliz, e se a reeleição viesse, ótimo, e se não veio, como não veio, tudo bem. Foi assim que eu vi o governo Bolsonaro, não vi ele preso a alguns dogmas para garantir a sua reeleição. E talvez por isso que tenha, né, dado errado e a esquerda voltou ao poder, gostem ou não gostem. Mas falar que ele não pôs o colete de propósito porque já esperava alguma coisa nesse sentido, não consigo acreditar. Mas vamos lá, mais 5 minutinhos. Da gastronomia do Hotel Trade. Naquele dia, Jair Bolsonaro chegou acompanhado do presidente da Associação Comercial de Juiz de Fora. Ele organizou um almoço para o então candidato. As imagens da chegada de Bolsonaro e também lá do encontro com os empresários foram registradas por drone e também por um vídeo encontrado em um dos celulares usados por Adélio Bispo de Oliveira. Aí ficou uma dúvida. Adélio esteve aqui ou alguém que estava aqui enviou o vídeo para ele? Então nós temos o celular de Adélio Bispo, né? Com quem que tá esse celular, hein? A primeira vez que eu vejo algum documento do celular do Adélio Bispo aqui, ó. Muito bom. Olha lá como ele já monitorava, né, os passos. O Adélio ou estava lá, ou alguém gravou e mandou para ele. E nesse caso, para ele ter gravado, o deslocamento dele a pé não dava, porque é longe do outro compromisso do Bolsonaro, onde vai haver efetivamente o episódio da facada. Segundo a Polícia Federal, a última foto que ele fez é 14h40. Quando o Bolsonaro chega, às 15 horas, mais ou menos, que ele chega ali no Parque Halfeld, o Adélio já está ali. Então, ele de ônibus demoraria. Ele poderia estar de táxi, ele poderia estar de Uber, ele poderia estar de carro com alguém para poder fazer esse deslocamento. Mas isso merece atenção, tem que ter atenção sobre isso. E é importante frisar que o Adélio, a vida dele é semi-miserável. Ele era servente de pedreiro, trabalhava naquele período, ele estaria fazendo freelance como garçom em um bar que ele chama talvez Bar do Gaúcho, ele mesmo não lembra o nome direito, 2 vezes por semana, mas ele tinha muito pouco dinheiro, teoricamente. Aí o Bolsonaro entra, o Bolsonaro então, primeiro ele dá uma coletiva. Nessa coletiva chama muita atenção que na primeira pergunta ele já resolve atacar o PSOL. Interessante porque depois a narrativa construída é de que um militante do PSOL deu a facada em Jair Bolsonaro. Juiz de Fora, especificamente, tem um museu que tem um vasto acervo do período imperial, que é o Museu Mariano Procópio. Então, a gente tem essa curiosidade de saber se existe algum tipo de proposta para essa área, já que contemplaria a nossa região. Quem administrava o Museu lá do Rio era o PSOL e o PCdoB. Quase todo o recurso que entrava, pagamento de pessoal, apadrinhados, amigos, militantes. Não tem como dar certo, realmente. Outro episódio que chama atenção, nós temos essa imagem, né? Ele, na frente da imprensa, ele toma 2 remédios, tá? Que ele já estava tomando um deles para o estômago mesmo, tá? Porque você percebe que tem um antiácido, alguma coisa assim, para o estômago. Ele toma e até brinca com um fotógrafo, ela direto a ele diz assim, olha, não é Viagra não, era um outro medicamento, não se sabe para que era o medicamento, e ele toma. Interessante, isso não é um detalhe sem importância, porque o Bolsonaro efetivamente tinha manifestado doença anteriormente. Num congresso evangélico lá em Santa Catarina, Gideões, ele o pastor diz lá que quem quer receber oração para cura, tem algum problema no estômago, então que ele faria uma oração. E o Bolsonaro fica de pé, a Michele coloca a mão exatamente onde foi a facada, tem uma outra pessoa, suponho que seja um pastor também, coloca também a mão, e eles fazem ali aquela oração. E há notícias de que
o Bolsonaro, numa viagem a Cascavel, uma viagem de campanha, ele passou mal e teve que ir para o hospital. Isso antes, pouco tempo antes, de alguns meses antes do episódio da facada, ou da suposta facada. Muito bom. Dá uma pausa para mim. Caminhamos bem, né, para um primeiro episódio de análise, acho que tá bacana. A gente vai seguir fazendo esses vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo de análise, deixa aqui nos comentários, tá, o que você está achando, se você concorda com o repórter ou não. Matéria jornalística, você vê ali, foi atrás das pessoas, está falando. Joaquim, extremo profissional, tá? Trabalhou na Veja, casa que eu também trabalhei na Editora Abril, trabalhei junto dele na AltV, falo para você, e jamais duvidaria do profissionalismo do Joaquim de Carvalho. Por isso estou aqui analisando com muito carinho, a pedido de vocês que estão aqui comigo, nessa família bonita aqui do canal Thiago Parigiani, e a gente vai fazer essa análise aqui até o final, tá? E ver o que é que o documentário Uma Fakeada no Coração do Brasil traz à tona. E posteriormente a gente vai fazer outras análises e, claro, estamos aí na expectativa da liberação ou não do Adélio Bispo para a gente acompanhar em loco. Estamos tentando contato com a produção do Roberto Cabrini também, que tentou fazer uma entrevista com o Adélio e até hoje não conseguiu, não sabemos o porquê, estamos atrás dessa resposta, assim que tivermos, traremos aqui para vocês também. Não se esqueça, se você ficou aqui comigo até o final, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal e eu aguardo você no próximo vídeo.